Então, apenas a título de informação para aqueles irmãos que estão nos visitando hoje pela primeira vez, aqui na igreja nós praticamos o que é chamado de pregação expositiva sequencial. Nós iniciamos a exposição do livro de Atos lá no capítulo 1, verso 1, e temos dado sequência na análise versículo a versículo. Então nós vamos aqui por um bom tempo caminhar nesse livro de Atos. O pastor Adriano também está expondo o livro de Romanos, uma vez ao mês aqui. Então nós temos dois livros que estão sendo explicados versículo a versículo. E desde a última pregação aqui em Atos, irmãos, nós iniciamos a análise daquela que é chamada a primeira pregação apostólica da era da igreja. A primeira pregação do apóstolo Pedro, a partir daquele ponto da história onde ele se tornou um homem cheio do Espírito Santo. É isso que nós vemos logo no início do capítulo 2, que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no Pentecostes, e a partir daquele momento eles se encheram do Espírito e começaram a pregar as verdades sobre Deus, as grandezas de Deus, a pessoas de diversas etnias, de judeus de várias partes do mundo, e eles pregaram essas verdades em diversos idiomas, sem ter o conhecimento, sem ter estudado aqueles idiomas. Eles falaram em línguas estrangeiras, e esse foi um momento marcante da história da igreja. Então nós vimos ali, estudamos toda a primeira parte já desse sermão, onde nós vimos os versos 14 a 21, isso foi na semana retrasada, onde o apóstolo ali começa a explicar para as pessoas que estavam ali um questionamento que elas levantaram no versículo 12. Ao ver o que havia acontecido, ao ver o derramar do Espírito sobre eles, ao ver aquela manifestação sobrenatural do Espírito, as pessoas que estavam ali se questionaram, mas o que será que isso quer dizer? É a pergunta que está no versículo 12. E na pregação de Pedro, Pedro começa a explicar que a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus é, em primeiro lugar, um evento fruto da soberania de Deus, algo que havia sido anunciado pelos profetas. Depois, Pedro também indica que esse evento aqui é o princípio dos últimos dias. E aí nós aprendemos que os últimos dias na Bíblia correspondem ao momento de Cristo, a primeira vinda, o primeiro advento de Jesus neste mundo, quando ele vem ao mundo, até o dia do seu retorno. Então, todo esse período da história que nós estamos vivendo, desde a ressurreição e a ascensão de Jesus, até o dia do retorno dele, são os últimos dias para a Bíblia. Então, essa expressão bíblica ela não significa que é só uma semana do final dos tempos. Não, é todo esse período de tempo. Isso Pedro explicou usando o texto do profeta Joel. E também, em terceiro lugar, ele diz que o que estava acontecendo ali era para a salvação. Era algo que viria para a libertação do povo de Deus. E hoje nós vamos avançar aqui na análise em 2 versículos. O momento onde Pedro ele vai apontar quem são os responsáveis pela morte de Jesus de Nazaré. Então acompanhe comigo a leitura de Atos 2, versos 22 e 23. O texto diz assim: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Então, depois de ter feito a citação do profeta Joel, ali nos versos 17 a 21, Pedro agora ele chama a atenção dos seus ouvintes e ele mostra a eles que, em primeiro lugar, é necessário fazer um esclarecimento sobre a identidade de Jesus. Pedro ele faz aqui um esclarecimento sobre isso. Quem é Jesus de fato? Você pode acompanhar comigo ali no verso 2, onde ele diz: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Então, depois de citar o profeta, o apóstolo Pedro chama novamente a atenção dos seus ouvintes, chamando eles de israelitas. E aí, quando nós vamos lá para o texto original, né, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito no grego, você tem uma expressãozinha lá, que ela poderia ser traduzida como varões israelitas, ou também como irmãos israelitas, dependendo do caso, ou simplesmente Pedro diz assim, homens de Israel. E aqui Pedro ele não está querendo ser educado. Ele não está querendo ser apenas cordial, saudando aquelas pessoas que ele está falando.
Pedro aqui ele está lembrando a eles sobre quem eles são. Israelitas. Ele está, escutem aqui, ó povo da aliança. Escutem, nação a qual Deus prometeu enviar um libertador. Escutem, descendência daqueles que receberam promessas de Deus, incluindo a promessa de que um descendente nosso viria e seria bênção para todas as nações. Israelitas, vocês receberam essa promessa. É assim que Pedro chama a atenção deles. Escutem agora o que eu vou dizer. E aí ele prossegue. Jesus, o Nazareno. Isso aqui também é importante na fala. É muito importante essa parte do texto onde Pedro chama Jesus de o Nazareno. Por que é importante? Porque Nazareno era um título profético atribuído a Jesus. Nós estudamos sobre isso na análise de Mateus. Lembram Mateus 2? Não, ninguém lembra, né? Tem 24, 28 capítulos, ninguém vai lembrar de Mateus 2, né? Mas lá em Mateus 2, o texto diz assim, no verso 23, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, falando sobre Jesus. Jesus foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Os profetas haviam anunciado isso. Portanto, Jesus ser chamado de Nazareno é cumprimento de profecia bíblica. O que é uma profecia? Uma profecia antecede. Ela fala de antemão. Ela revela antecipadamente aquilo que vai acontecer. E havia uma profecia que falava sobre o sobrenome de Jesus, era isso? Será que era só explicar o sobrenome Jesus, sobrenome Nazareno? Não. A profecia, ela não simplesmente apontava para um título. Ele vai ser chamado, vai ser o apelido dele. Não. A profecia falava sobre rejeição. O Messias será chamado Nazareno porque ele será rejeitado. Ele será desprezado por aquele povo que espera pelo Messias. Há um texto lá no Evangelho de João que traz para nós um pouco do porquê disso, né? Por que o título Nazareno é depreciativo? Por que isso não tem intenção de enaltecer ou de trazer algum significado positivo para Jesus? Pelo contrário. Lá em João capítulo 1, versos 45 e 46, nós temos um texto de uma conversa entre Filipe e Natanael. Ele diz assim, Filipe fala para ele, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas. Achamos esse homem, e ele é Jesus o Nazareno, filho de José. E aí então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E aí Filipe diz, venha e veja. Então olha como o povo considerava aquele vilarejo chamado Nazaré. Ele era um vilarejo pequeno, sem significância histórica. E aí então a expressão Jesus o Nazareno, esse título que foi colocado sobre Jesus, que descende da cidade onde ele cresceu, não tem a intenção de só informar o local. A intenção não é dizer para as pessoas de onde Jesus veio. Não é uma intenção amigável. Não é algo carinhoso ou alguma coisa do tipo. Pelo contrário, tem o sentido de depreciar. Jesus não ficou conhecido como Jesus o Belamita, porque ele nasceu na importante cidade de Belém, na cidade que vem Davi, o rei. Não, ele ficou conhecido como o Nazareno, por conta da insignificância histórica daquele lugar. E aí Jesus se torna conhecido com esse título, e depois nós veremos mais para frente, aqui mesmo em Atos, só que lá no capítulo 24, daqui a um bom tempo, nós veremos lá no verso 5 que os cristãos eles são chamados de a seita dos nazarenos. Por que será que eles vão colocar esse título nos cristãos? Com o mesmo objetivo, tirar o valor, tirar a importância, depreciar. E aí então, quando Pedro fala sobre Jesus, o Nazareno, ele quer trazer à lembrança deles a maneira como aquele povo tratou esse homem. Ele quer lembrar os israelitas de que Jesus foi por eles desprezado, humilhado, rejeitado,
depreciado pelos varões israelitas. E aí, somente depois de esclarecer isso, que ele prossegue. Ele diz: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, sabe esse Nazareno que vocês desprezaram? Pois bem, o que o texto continua? Ele diz: este Nazareno foi um homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, com prodígios, com sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio do Nazareno. Como vocês sabem, como vocês têm conhecimento. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: sabe esse Jesus que vocês rejeitaram? Pois bem, deixa eu lembrar, deixa eu refrescar a memória de vocês. Deixa eu trazer à memória todas essas coisas que vocês sabem, que vocês têm conhecimento. Esse Jesus que vocês jocosamente chamam de Nazareno, ele fez todos os tipos de milagre. Jesus curou todo tipo de enfermidade. Os cegos passaram a enxergar. Os paralíticos pulavam com suas próprias pernas. Os mudos passaram a cantar sobre a glória de Deus. Os surdos ouviram o seu nome. Pessoas mortas voltaram à vida. Esse Jesus, o Nazareno, ele acalmou tempestades. Sabe o que mais? Até os demônios obedeciam ao seu comando. E tudo isso vocês sabem. Vocês têm conhecimento do que ele fez. E esta era uma demonstração clara de que este simples Nazareno era, na verdade, um homem aprovado por Deus. Porque apenas Deus pode fazer coisas desse tipo. Se Jesus realizou todos esses sinais e maravilhas, é porque o próprio Deus operava por meio dele. Pedro está lembrando aqui que os milagres eram as evidências indiscutíveis de quem Jesus é de fato. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias escolhido. E ele demonstrou isso publicamente por meio das obras que ele realizou. Um tipo de milagre que não pode ser feito por um impostor ou um mentiroso, mas era a demonstração visível e inquestionável de que Deus operava por meio do Nazareno. E aí o versículo 22, Pedro ainda encerra dizendo, vocês mesmos sabem. E aqui é um chamado de Pedro a lembrar que vocês conhecem a Escritura. Vocês sabem das promessas. Vocês sabem que quando o Messias viesse, ele seria conhecido por esses mesmos sinais que Jesus operou. Vocês sabem muito bem o que Deus disse lá por meio do profeta Isaías, no capítulo 35, versos 4 e 6, onde o profeta anunciou: digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois o seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Quando ele vier, e aí os sinais da sua vinda são declarados pelo profeta Isaías. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como cervo e os mudos cantarão de alegria. Pedro está dizendo, lembrem disso, irmãos. Vocês conhecem as Escrituras. Vocês sabem o que o profeta dizia, que quando o Messias chegasse, ele seria acompanhado desses sinais que vocês mesmo viram Jesus fazer. Então, antes de ele seguir com o sermão, Pedro aqui ele esclarece esse equívoco das pessoas que desprezavam Jesus, porque Jesus não atendia às suas falsas expectativas pessoais. O apóstolo corrige dizendo que esse Jesus que eles depreciavam, que eles zombavam, o simples Nazareno é, na verdade, o próprio Filho de Deus. Ele é o libertador prometido, aquele que foi anunciado pelos profetas, ele é o Messias de Israel. As suas obras, os seus milagres, os seus feitos inexplicáveis são provas inquestionáveis disso. E essa questão, irmãos, da identidade de Jesus, que Pedro aborda aqui, que ele esclarece, ela é extremamente importante até hoje.
Até nos nossos dias nós temos que esclarecer quem é Jesus. Porque não basta só falar de Jesus. Não basta dizer o nome dele. Ou não basta apenas dizer eu creio em Jesus. É necessário ter entendimento sobre qual Jesus eu creio. Será que eu acredito e eu confio no Jesus da Bíblia? Ou em algum outro Jesus que me foi contado, mas eu mesmo nunca fui investigar se está de acordo com as Escrituras? Será que o Jesus que eu acredito, que eu faço as minhas orações, será que ele não foi criado na minha própria mente? E aí, para discernir isso, para discernir em qual Jesus eu tenho depositado a minha confiança, eu preciso ter clareza acerca daquilo que a Bíblia fala sobre ele. Quais são os atributos de Jesus? Quem é Jesus de fato? O exemplo dos israelitas, aqui em Atos 2, para eles, Jesus era um impostor. Eles falavam de Jesus. Eles acreditavam que Jesus existiu, eles crucificaram aquele homem. Mas para eles, Jesus era um falso Messias. Era um homem comum que veio de um simples vilarejo e que pregava coisas que não tinham sentido para eles. Esse é um retrato dos nossos dias, irmãos. Porque para muitos Jesus ele é simplesmente um guru espiritual. Jesus é um bom exemplo de abnegação, de sacrifício. Para outros, Jesus era um espírito de luz. Jesus ele era uma pessoa poderosa, mas ele era uma criatura de Deus. Alguns vão dizer, não, Jesus era um dos profetas que veio falar sobre Deus. Agora, o mais comum no meio evangélico é o Jesus mágico. Que você invoca o nome de Jesus e coisas sobrenaturais acontecem. Jesus não passa para alguns como uma espécie de gênio da lâmpada mágica. Eu quero algo e aí eu digo, em nome de Jesus isso aconteça. Só que em todos esses casos, irmãos, que são diferentes, eles têm uma semelhança. Nenhum desses Jesuses possui os requisitos ou os atributos necessários para salvar. Nenhum deles possui as características capazes de realizar um sacrifício expiatório, ou seja, providenciar o sacrifício que leva embora a culpa. Apenas um único Jesus é capaz disso. O Jesus que ele é Emanuel. É o Deus conosco. É o eterno Filho de Deus. É o Cristo. É o ungido do Senhor. E aqui eu estou tratando de um ponto fundamental no cristianismo, a divindade de Jesus. Qualquer um que negue essa verdade, ainda que se diga cristão, de fato não é. Porque Cristo, ele alegou publicamente ser o eterno eu sou. Ele disse abertamente que ele era divino. Não apenas um Deus, mas o único Deus verdadeiro. E Jesus quase foi apedrejado por isso. Leia João 10 e você verá um momento onde Cristo fala abertamente sobre a sua divindade. E os israelitas, entendendo exatamente o que ele tinha dito, tentam matá-lo por isso. Os seguidores de Jesus, judeus, que tinham um pavor de idolatria, creram em Jesus e se referiram a ele como Deus. Cristo, ele afirmou e provou as suas afirmações de divindade através de milagres, incluindo e principalmente a sua própria e transformadora ressurreição. Não há outra forma de explicar esses eventos senão por meio de que Jesus é Deus. A divindade de Cristo ela é bíblica e o cristianismo ele só é sustentado por meio dessa verdade bíblica incontestável. Se eu não creio no Jesus que é perfeito Deus e perfeito homem, que veio a este mundo resolver o problema do meu pecado, não importa o tamanho da minha fé em qualquer outro tipo de Jesus.
ela não tem condição de nos salvar. Então, depois de ter realizado esse esclarecimento sobre a identidade de Jesus, assim como nós constantemente temos que fazer, né? Lembrar as pessoas sobre quem Jesus é. Pedro ele parte agora a apontar de maneira clara quem são os responsáveis pela morte desse Jesus chamado o Nazareno. E aqui o apóstolo afirma que Jesus foi crucificado por meio de homens maus. E aqui eu gostaria de analisar o verso 23 de trás para frente. Na segunda parte do versículo, Pedro aponta alguns dos responsáveis diretos pela morte de Jesus de Nazaré. Ele diz: este Jesus Nazareno vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Então o apóstolo aqui afirma que os israelitas foram diretamente responsáveis pela morte de Jesus. Pedro fala sem nenhum tipo de problema: vocês o mataram. Vocês rejeitaram um homem que era claramente aprovado por Deus. Vocês, israelitas, clamaram pela crucificação deste homem. Vocês lembram desse episódio histórico, né? Vou recorrer a Mateus aqui várias vezes. Mateus lá em 27, capítulo 27, versos 15 a 26, nós temos o relato do julgamento de Jesus diante de Pilatos. E aí então, em um momento, o governador da Judéia, ele propõe a soltura de um prisioneiro em um dia que era festivo, que era comum fazer um tipo de acordo com os judeus pela paz, pela ordem. E aí Pilatos sugere que o povo escolha entre o Jesus, o Nazareno, um homem inocente que nada havia feito, e um outro preso chamado Barrabás, que era um revolucionário extremamente violento. E aí o texto fala, lá em Mateus 27, nos versos 20 a 25, que os principais sacerdotes e anciãos persuadiram, convenceram o povo a que pedisse Barrabás e condenassem Jesus à morte. E aí diz que o governador da Judéia perguntou mais uma vez: qual dos dois vocês querem que eu solte? E o povo respondia: Barrabás. E aí então Pilatos falou: mas e o que eu farei então com esse Jesus? E o povo disse: que seja crucificado. E aí Pilatos pergunta novamente: mas que mal ele fez? E aí o povo gritava ainda mais alto: que seja crucificado. E aí o texto fala que Pilatos, vendo que não ia ter como controlar o tumulto que aquilo estava gerando, ele vai lá, naquela cena icônica, lava as mãos com água e diz: olha, eu sou inocente do sangue deste homem. E aí o povo responde: que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Eles não tinham ideia do que eles estavam falando. Essa escolha da multidão, esses gritos pela crucificação de Jesus, ele é um momento marcante na história, porque marca a rejeição da nação de Israel ao seu próprio Messias, que foi enviado para salvá-los. Uma nação representada pelos seus líderes e por uma parcela significativa do seu povo. A escolha por Barrabás, ela lembra o desejo daquele povo por um Messias. Eles queriam um revolucionário violento. Alguém que viesse e comandasse uma revolução contra o Império Romano. Eles não queriam um homem que chega como servo e sofredor. O apóstolo Pedro, depois, na pregação que nós veremos em Atos 3, lá no templo, ele lembra sobre esse episódio. Lá em Atos 3, se você quiser correr aí, uma página só de distância, você pode ver no verso 13 e 14, ele fala especificamente sobre esse julgamento. Ele diz ali, Atos 3, versos 13 e 14. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo, e vocês pediram que fosse solto um assassino. E aqui nesse texto de Atos 3, Pedro ele não está se dirigindo apenas a pessoas que estavam lá naquele dia presentes no julgamento. Ele fala para toda a nação: vocês rejeitaram Jesus. Vocês escolheram Barrabás. Israel, que tanto aguardava e que até hoje aguarda a vinda do Messias,
Pedro diz: vocês foram responsáveis pela morte dele. A nação de Israel crucificou, transpassou aquele que eles tanto esperavam, o Messias. Mas não era o Messias Jesus, o único e verdadeiro Filho de Deus. Só que Pedro diz que eles não estavam sozinhos nessa, né? O apóstolo fala que Israel crucificou Jesus por meio de homens maus. E aqui é uma referência à participação dos romanos na crucificação. É uma referência à participação de Pilatos. É uma referência à participação do poder do império, dos soldados romanos que usaram da força contra um homem que era claramente inocente. Então é como se Pedro dissesse: olha, romanos maus, gentios maus, crucificaram Jesus. E eles também fazem parte desse grupo dos responsáveis. Pilatos, ao lavar a mão lá, era um símbolo só para ele mesmo. Porque ele não usou o poder que tinha para salvar um homem inocente. Portanto, é culpado também. Mas eles fizeram isso para atender a demanda dos judeus, dos israelitas que levaram Cristo lá. A responsabilidade da nação, ela é enfatizada na Bíblia. A responsabilidade dos israelitas. Em Atos, nós vamos ver várias vezes onde os apóstolos e Lucas relata, né? Isso sendo, no capítulo 3, verso 15, nós vimos ali: vocês mataram. Em Atos 4, eles vão dizer de novo: vocês crucificaram. Em Atos 5:30, ele diz lá que Jesus, aquele que vocês mataram. Em Atos 10:39, depois de novo, falam de Jesus, aqueles que mataram pendurando no madeiro. Por várias vezes é reforçado isso. A responsabilidade do povo de Israel. E em vários momentos da história, irmãos, essa constatação bíblica das responsabilidades do povo judeu em relação à morte de Jesus, isso gerou na mente de pessoas desprovidas de conhecimento bíblico um sentimento antissemita. Um sentimento de ódio contra o povo judeu. Inclusive, isso alimentou em diversos eventos na história, onde homens maus pegaram textos bíblicos para convencer o povo de que o judeu precisava ser caçado, exterminado e morto. Isso foi usado como propaganda no período nazista. Usaram textos bíblicos para estimular a perseguição contra os judeus. Só que quando a gente olha para a Bíblia de forma ampla, nós percebemos que essa responsabilidade aqui, colocada sobre judeus e sobre homens maus, pode muito bem ser colocada sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. Nós poderíamos ser facilmente incluídos entre os responsáveis pela morte de Jesus. Essas pessoas que trabalharam ativamente para levar Jesus para a cruz, por que elas odiavam a Cristo? Porque Cristo dizia a verdade. Porque Jesus falava diretamente para eles que as obras deles eram más. Eles odiavam Jesus porque Jesus apontava o pecado deles. E aqueles homens não estavam dispostos a abandonar os pecados. Odiavam Jesus porque a luz de Cristo tornava visível as trevas que pairavam sobre eles. Odiavam Jesus porque ele era um homem justo, enquanto eles eram injustos. O Evangelho de João, lá no capítulo 3, versos 19 e 20, o texto diz que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Esse tipo de rejeição a Cristo, de oposição, muitas vezes até violenta a Cristo, continua acontecendo pelos mesmos motivos. As pessoas tentam matar Deus, matar Cristo, afastar a Bíblia de perto porque ela expõe que nós somos maus. Como diz Jonathan Edwards, ele falou que homens não convertidos matariam Deus se tivesse oportunidade. E em Cristo Deus pôde ser apanhado e pôde ser morto. Em Cristo Deus
foi de fato alcançado por homens maus. E o que os homens maus fizeram? Mataram. O homem pecador, ele não reconhece o seu pecado e não se arrepende dele. O homem pecador, aquele que toma conhecimento do Evangelho, das boas novas de Cristo, e mesmo assim diz assim, eu não quero essa salvação. Aquele que desdenha, isso é história, isso é conversa, isso nem existiu, e nunca vai investigar de fato a vida de Jesus. Se o relato bíblico ele tem alguma confiança, nunca vai atrás. É o crítico por crítico. Estes que dizem no seu coração não a Deus, no fim das contas, mesmo que inconscientemente, eles estão lá junto com os israelitas gritando, crucifica-o. Crucifica-o ele. Mate este homem que fica nos acusando de pecado. Matem, eliminem a Bíblia que fica dizendo que nós somos maus. Esse é o lado triste da história, o lado da rejeição. O lado daqueles que desprezam a pessoa e a obra de Jesus. Que desprezam o único caminho de salvação e vida eterna. Agora eu lembro, todos nós aqui, irmãos, teve um tempo da nossa vida em que nós também rejeitamos esse caminho. Teve um momento da nossa história em que nós também estávamos nessa condição. Eu não quero Deus para a minha vida. Em outro momento eu busco, em outro momento eu vou me aprofundar. Não, mas não pode ser bem assim. Só que sabe qual que é o mais curioso de tudo isso? É que Deus não rejeita essas pessoas. Deus não rejeita os israelitas. Mesmo eles tendo cometido um terrível crime. E aí alguém vai dizer, nossa pastor, como que não? Eles são culpados, eles merecem ser punidos. Irmãos, percebam que nós temos aqui no texto Pedro expondo o crime que eles cometeram, dizendo para eles, olha, vocês mataram. Mas Pedro não diz assim, olha, não há mais esperança para vocês, porque vocês são culpados. Não há mais o que ser feito. Ele não diz isso. Pedro, ele fala a responsabilidade, vocês fizeram algo mal. Vocês fizeram algo terrível. Mas, durante a sua pregação, Pedro chama eles ao arrependimento. E ele diz, olha, por meio do arrependimento e da fé, tudo isso pode ser contornado. Naquele momento da história de Atos 2, ainda havia esperança para aqueles que mataram Jesus. Até mesmo para Pilatos, até mesmo para o soldado que pregou Cristo na cruz. Naquele momento ainda havia esperança. Eles poderiam se arrepender e crer. E há esperança para qualquer um. Nós só perdemos as esperanças quando uma pessoa termina o seu tempo neste mundo em oposição obstinada. Quando ela diz, olha, eu não creio em Cristo. Eu não creio que Jesus é o Deus que veio ao mundo para morrer pelos meus pecados. Eu não creio que eu sou um pecador. Mas enquanto isso não ocorre, sempre há esperança de conversão, de novo nascimento, de arrependimento. Porque ninguém é difícil demais. Ninguém cometeu um pecado grave demais que não possa ser perdoado. Sabe qual é o pecado imperdoável? O pecado da incredulidade. É de não crer. Em 1 João, capítulo 1, verso 7, o texto é claro. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo. Então, nesse texto que nós estamos aqui analisando, o apóstolo Pedro, ele aponta quais são os responsáveis pela morte de Jesus. Homens maus crucificaram Cristo. Homens maus crucificaram o Nazareno, isso é fato. Mas outro fato também impressionante, e que vai explicar como que nós podemos ser salvos pela morte de Cristo, é que Jesus foi crucificado conforme o plano de Deus. O texto diz ali, vocês o mataram, porém isso aconteceu, no verso 23, conforme o plano determinado e a presciência de Deus. De acordo com Pedro aqui, mesmo que os judeus
tenham levado Jesus para ser julgado, mesmo que os romanos tenham crucificado Cristo, mesmo diante da responsabilidade deles na morte, que é verdadeira, Deus nunca deixou de estar no controle desses eventos. Tudo que aconteceu, aconteceu porque era plano determinado pelo Senhor. E aqui esse termo determinado, na língua original, ele tem o sentido de propósito, de desígnio. Tudo acontece segundo o propósito pré-estabelecido de Deus. Pedro ainda acrescenta o termo presciência. É uma palavra que evoca a onisciência de Deus. Deus conhece cada parte deste plano. Ele conhece cada detalhe. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, lá em 1 Pedro 1,20, ele diz que Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, ele diz, olha, Jesus, o plano eterno, já tinha sido estabelecido antes de Deus criar as coisas. E esse propósito eterno de Deus, parte dele, ele pôde ser conhecido por meio dos profetas. Deus anunciou antecipadamente, por meio dos profetas, por meio da Escritura, por meio do Antigo Testamento, que Cristo viria e sofreria. Ele disse que o Messias seria ferido, seria humilhado, seria rejeitado. Deus anunciou que ele seria traído. Deus falou que ele seria pendurado em um madeiro. O fato de Deus anunciar isso de antemão mostra que ele tem o controle dos eventos. Ele não pode ser pego de surpresa. Que a morte de Jesus não foi uma tragédia dos planos de Deus. Não, isso estava determinado. Jesus não morreu apenas porque os judeus o consideravam um falso profeta. Jesus não morreu apenas porque os judeus achavam que Jesus era um mentiroso, um impostor. Jesus morreu porque esse era o plano de Deus. Jesus morreu porque essa era a sua missão. Lembram de Mateus 16, 21, que Jesus ensinava aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele sofresse nas mãos dos sacerdotes, que ele fosse morto e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Ele disse, isso é necessário. O apóstolo Pedro, ele esclarece aqui os ouvintes de que a morte de Jesus não foi um acidente. Não foi a derrota de um homem impostor. Ou não foi a vitória daqueles que queriam silenciar Jesus, o Nazareno. Tudo aconteceu conforme o plano de Deus. Isso era necessário, precisava acontecer. Agora, a pergunta que fica é por que era necessário? E aí, são essas coisas que eu digo, olha, muitas vezes o crente, ele não sabe. Fala muito de Jesus. Nós estamos chegando no período da Páscoa, né? Sexta-feira Santa, a gente fala da crucificação, fala da ressurreição, mas muitos não sabem explicar o porquê isso aconteceu. Por que isso era necessário? Por que Jesus precisava morrer? Por que será que Deus enviou o seu Filho para uma missão tão dura? Não sei se vocês estão ligando os pontinhos aqui, mas nós estamos falando de um assassinato premeditado pelo próprio Deus. Olha que loucura! Deus premeditou que isso acontecesse. E a resposta do porquê era necessário, irmãos, é porque esta era a única maneira de Deus providenciar o sacrifício expiador. Era a única maneira de termos os nossos pecados perdoados. O sacrifício que leva embora a culpa. A cruz, ela sempre foi o centro do plano de Deus, o centro da salvação. Foi a principal missão de Jesus no seu primeiro advento, na sua primeira vinda a este mundo. Agora reparem nisso, irmãos, prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Vejam como essa é a maior demonstração de amor que nós poderemos encontrar na história da humanidade. Porque de acordo com o texto que nós estamos vendo, de acordo com o que Pedro afirma nesses 2 pequenos versículos, a perversidade humana matou Jesus. Um homem inocente. E os homens maus mataram Cristo da maneira mais terrível, mais dolorosa que nós temos conhecimento. Uma forma extremamente cruel. Só que por outro lado nós vemos que Deus, ele planejou isso.
Deus planejou. Era o seu propósito. Mas com que objetivo? Para que por meio da morte de Jesus, por meio da sua própria morte, Deus veio ao mundo, para que por meio disso ele pudesse salvar homens perversos. Ou seja, era necessário que homens maus matassem Jesus, para que por meio da sua morte, homens maus fossem salvos. Olha que loucura! Era necessário que homens maus matassem Jesus, para que por meio da sua morte, homens maus fossem salvos, incluindo eu e incluindo você. Porque nós precisamos, irmãos, nos reconhecer como parte desses homens maus. Porque do contrário, irmãos, nós jamais vamos entender a nossa necessidade de um Salvador. Se eu me achar merecedor de estar com Deus no paraíso, se eu achar que eu mereço a salvação porque eu sou uma boa pessoa, porque eu frequento a igreja, porque eu nunca fiz nada de ruim a ninguém, então, queridos, a morte violenta de Cristo não fará sentido na sua vida. É só quando eu entendo que eu não posso ser bom o bastante, que eu nunca serei bom o suficiente, por melhores obras que eu faça, eu jamais serei merecedor de salvação. É neste momento, quando eu me reconheço como um pecador, é nesse ponto da história que a graça me alcança. Porque Jesus morreu por pessoas que não mereciam salvação. Jesus morreu por pessoas que não merecem ser salvos. Jesus falou sobre isso. Jesus falou em um momento onde ele chama Mateus para ser um dos seus discípulos. Mateus, o apóstolo Mateus, ele era um coletor de impostos. Era uma pessoa desprezada, porque ele era um judeu que oprimia o seu próprio povo cobrando impostos. O povo judeu desprezava um coletor de impostos. E Jesus chama aquele desprezado cobrador de impostos para ser um apóstolo. E aí Jesus vai, naquele mesmo dia, comer na casa de Mateus. E aí então, o relato evangélico nos conta que uns fariseus, os religiosos daquele tempo, as suas vestes sacerdotais, viram Cristo lá, na casa de um homem desprezado, considerado como o pior dos pecadores para eles. Era um judeu traindo o seu próprio povo. E aí então eles questionam: como tu, Jesus, um rabino, pode vir e se sentar com pecadores para ter uma refeição? Qual é a resposta de Jesus para eles? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Isso está lá em Marcos capítulo 2. Irmãos, Jesus não estava ali dizendo que existem justos. Quando Jesus diz, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Jesus não está dizendo que existem pessoas que são justas. Até porque a palavra de Deus é muito clara. Romano 3 é dito, não há um justo, nenhum sequer. O ponto de Cristo é que para algumas pessoas, como os religiosos daquele tempo, para os fariseus, existem pessoas que se acham justos, que se acham na condição de salvos. E essas pessoas, elas não enxergam o mais necessário de tudo, que são pecadores que carecem de salvação. É por isso que Jesus diz, eu não vim para aqueles que são saudáveis, que acham que não precisam de médico. Eu vim para o que está doente, aquele que está desesperado, aquele que está reconhecendo que precisa ser salvo. E é isso que ocorre em relação a Cristo. Quando a pessoa olha para o seu próprio coração e acha, nossa, como eu sou bom, olha só sai flores e coisas boas de mim. A pessoa não vai olhar para Cristo e dizer, por favor, Pai,
Por favor, Senhor Jesus, vem e me salva de mim mesmo. Me salva do meu pecado. Me salva daquilo que me condena. A pessoa que acha que é digna o suficiente, ela jamais correrá para Jesus como alguém que corre para um Salvador pessoal. Ela pode até ir a Jesus com outros motivos, mas jamais para lavar o seu pecado no sangue dele. Jesus, ele só vai ser o meu substituto quando eu reconhecer que a cruz era minha. Quando eu reconhecer que Jesus morreu no meu lugar. Que eu é quem deveria ter sido pendurado naquele madeiro. Porque eu sim pequei contra o meu santo Criador. E é neste momento que então o plano soberano de Deus de enviar o seu Filho para morrer fará sentido para mim. Eu preciso dessa morte, porque eu estou morto em meus delitos e pecados. Eu preciso daquilo que Cristo fez por mim. Porque do contrário, eu sei que eu estou condenado. E este é o motivo pelo qual Deus planejou a cruz de Cristo. Para que por meio da morte dele, nós pudéssemos encontrar a vida. Deus planejou o assassinato do seu filho. Sei que sem entendimento isso pode parecer cruel aos nossos olhos. Mas esse, sem dúvida nenhuma, foi o maior ato de amor da história humana. Deus enviou o seu Filho santo, perfeito, sem pecado, morrer por nós, pecadores, homens maus. É por isso que nós cantamos: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Porque Deus resolveu o nosso maior problema e Ele não nos pede nada em troca. É aquilo que nós sempre falamos. Qual a diferença do cristianismo para qualquer outra? Nas outras religiões você vai ouvir: você precisa fazer isso para ser salvo. Você precisa seguir esses rituais. Você precisa vir aqui nesta igreja, porque do contrário você não é salvo. E coisas do tipo. Nós temos que fazer algo. Só que quando a gente faz algo, nós diminuímos a cruz. Nós dizemos assim: olha, o que Jesus fez foi bom, mas não foi o suficiente, porque eu tenho que fazer a parte que me cabe. Não. A fé bíblica diz assim: olha, vocês não merecem nada. E Jesus fez por vocês. Apenas confie naquilo que outra pessoa fez no seu lugar. Só isso. Você confia que Jesus morreu no seu lugar? Parabéns. Você entrou, ganhou, adquiriu a vida eterna. Aqueles que creem já estão na vida eterna. É isso que a Bíblia diz. Que a vida eterna é conhecer a Deus. Nós apenas passaremos de um estado para o outro, conhecendo cada vez mais aquele que nos salvou, tendo comunhão com Ele e desfrutando dele para sempre. Então, irmãos, nesses 2 versículos que nós analisamos aqui juntos nessa manhã, nós vemos o apóstolo Pedro realizando um esclarecimento acerca da identidade de Jesus. Ele esclarece para aqueles israelitas que Jesus não é o desprezado Nazareno, um homem que foi um impostor e que morreu por conta disso, não. Pedro diz: Jesus é aquele homem aprovado por Deus. Vocês viram os sinais, lembrem-se disso. Depois o apóstolo também aponta os responsáveis pela morte de Jesus. Os responsáveis pela crucificação. Jesus foi morto pela ação conjunta de israelitas e romanos, homens maus. Entretanto, nada disso acontece por acaso. Não era a vitória de homens maus querendo silenciar um homem bom, Jesus o Nazareno. Tudo ocorreu conforme o plano soberano de Deus, que por meio da morte de Jesus providencia o sacrifício expiatório para homens maus, para salvar pecadores. E esta é, sem sombra de dúvida, a maior demonstração de amor que poderíamos conhecer. E aqui eu não falo de um amor sentimental, mas daquela ação que parte para fazer o bem.
aquela ação da vontade que vai em busca de fazer o bem ao outro, independente da resposta. Isso é amor sacrificial. E aí nós temos o texto áureo das Escrituras que lembram disso constantemente na nossa cabeça. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou ainda 1 João 4,19, que fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é graça, irmãos. Um favor que nós não merecemos. A salvação é graça porque nós não merecemos a salvação. Ou será que algum de nós olharia por um israelita daquele tempo, ouviria eles gritando, crucifica-o, e diríamos para ele, não, vocês merecem uma segunda chance. Nós diríamos, condenados. Esses homens não merecem, porque nós somos rápidos em apontar, em condenar os outros. Nós somos rápidos na arte de não ter misericórdia. E a gente esquece que em algum momento da nossa vida todos nós estávamos com o mesmo sentimento anticristão, que clama pela morte do Filho de Deus. Em muitos momentos, até, talvez depois de nos tornarmos discípulos, com frequência nós queremos fechar os nossos ouvidos para a palavra de Jesus. Em muitos momentos nós também queremos não ter que lidar com os seus ensinamentos. Em muitos momentos nós queremos reassumir o controle da nossa vida. Nós agimos assim mesmo depois de crentes. Isso só mostra o que o pecado fez conosco. A lei, né, seus mandamentos muitas vezes só mostram a nós o quanto nós somos pecadores. E aí a gente tem que lembrar que por um único pecado, Adão e Eva foram condenados. Aplique os 10 mandamentos de Deus à sua vida, ao seu próprio coração. E você verá que você não tem esperança alguma de poder ser bom por meio de obras. Nós transgredimos a lei diariamente. E aqui vai uma meditação final, então. Um momento que eu peço que você pense acerca de si mesmo. Como você se enxerga diante de Deus? Como você se vê diante do Santo Criador? Como alguém justo? Alguém bom o bastante? Alguém que merece estar na presença dele, ser salvo por ele? Ou você se vê como um pecador carente da graça? Você se vê como alguém que precisa da morte de Jesus? Será que você entende que essa é a sua única esperança? E agora, conhecendo um pouco mais o texto bíblico, agora faz sentido a morte de Jesus ser necessária? E mais importante, você reconhece essa necessidade pessoal? Você reconhece a necessidade de ser salvo por Ele? Então pense por um momento, pode ter a sua oração pessoal. Em seguida vamos orar para finalizar essa exposição. Bondoso Pai, amado Senhor, obrigado, Senhor, por tão grande salvação que nós encontramos em Cristo. Obrigado porque o Senhor providenciou um plano soberano para resgatar homens maus, do qual eu me incluo, Senhor, no qual eu creio que cada um de nós aqui precisamos nos incluir. Somos pecadores, somos falhos, somos finitos. Nós precisamos, Pai, de Ti. Nós precisamos daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Abre os nossos olhos da fé, Pai. Nos dá o Teu Santo Espírito para nos convencer disso, porque sabemos que nem mesmo isso somos capazes por nós mesmos. É o Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, segundo a Tua palavra.
Nos ajuda a enxergar essa verdade, Pai. Para que não sejamos aqueles que tentam a todo custo calar Jesus o Nazareno, mas que a gente possa depositar nele a nossa confiança, a nossa esperança. Que a gente possa correr a ele, Senhor, em busca de salvação. Que possamos ir até ele para lavar os nossos pecados no seu sangue precioso, Pai, a morte que traz vida. Nós vimos hoje, por meio do texto, que o Senhor Jesus foi morto por homens maus para poder salvar homens maus. Pai, não deixe que o orgulho ofusque a minha visão. Não deixe que o orgulho me afaste da verdade mais fundamental dessa vida, que é crer que somos pecadores e crer que o Teu Filho providenciou tudo aquilo que nós precisamos em Sua morte e ressurreição. Obrigado, Pai, por tão grande amor, porque o Senhor nos ama independente de nós mesmos. O Senhor nos salva independente daquilo que nós fazemos, mas simplesmente por graça. Uma graça que é sublime e imerecida. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.